Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje, no Guardando a Palavra, nós queremos trazer uma mensagem da parte do Senhor para o seu coração com o tema Lições que aprendemos com a história de Noé. Lições que aprendemos com a história de Noé. Aquela história do dilúvio, né? Ali nós aprendemos muitas coisas. Vamos colocar algumas coisas aqui. É claro que nós não vamos falar tudo, mas vamos aprender algumas coisas, vamos tirar algumas lições que aprendemos aí, né? Em Gênesis capítulo 6, 7, 8, da história do dilúvio, da história de Noé. Vamos meditar nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Se você puder abrir a Bíblia aí, aonde você estiver, Gênesis capítulo 6, versículos 17. Gênesis 6, 17, nós vamos aprender a primeira lição aí com a vida de Noé. Olha bem, acompanha comigo aí. Gênesis 6, versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Deus estava comunicando, Deus estava fazendo um chamado para Noé, mandando que ele construísse uma arca, porque Deus mandaria um dilúvio, mandaria chuva sobre a terra e toda a carne expiraria, não é? Naquele momento estava uma corrupção muito grande, muito pecado, e Deus queria acabar com tudo aquilo. E Deus chamou Noé e disse para que ele construísse uma arca e que mandaria um dilúvio, mandaria chuva e toda a carne expiraria, né? Pereceria nesse dilúvio. Mas a primeira lição que eu quero comentar com você nesse momento é que Noé teve que acreditar em algo que ele nunca tinha visto. Noé tinha que acreditar em algo que ele nunca tinha visto. Nem Noé, nem ninguém até aquele momento tinha visto chuva. Ninguém sabia o que era chuva. Se você pegar ali de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 6, você não vê falar de chuva. Mas Deus tinha dito que mandaria uma enchente através de chuva, e isso nunca tinha acontecido. O que é que eu aprendo? A primeira lição com a história de Noé é que Noé tinha que acreditar em algo que ele nunca tinha visto. Muitas das vezes, meu irmão, nós temos que ter fé, temos que acreditar que Deus vai dar algo, que Deus vai fazer algo que nós nunca vimos Ele fazer na vida de ninguém. E isso não é fácil. Imagina Deus te mandar fazer alguma coisa que você nunca viu acontecer com ninguém. Ou Deus te prometer alguma coisa que você nunca viu na vida de ninguém. Ou Deus prometer que vai curar alguma pessoa de certa enfermidade que ela nunca viu ninguém ser curado. Ou Deus prometer que vai abrir uma porta que ela nunca viu, ela não conhece ninguém que conseguiu entrar naquela empresa, que conseguiu ter uma porta aberta naquele propósito que ela tem, né? Ela nunca viu, não tem histórico. Mas, meu irmão,
Quem disse que para Deus nos abençoar tem que ter um histórico? Quem disse que para Deus nos dar algo, temos que saber de muitas pessoas de quem Ele já deu? Quem disse? Quem disse que para alguma coisa acontecer comigo, já tem que ter acontecido na vida de tanta gente? Pode começar com você. Você pode ser o primeiro. Aleluia. Então, essa história de Noé, irmãos, é tremenda. Às vezes passa despercebido, né, ali. Deus mandou Noé construir a arca, que vinha água, que vinha enchente, que Deus mandaria chover. Mas nunca tinha chovido. Nunca tinha acontecido isso. Ele teve que começar a construir uma arca e dizer para todo mundo que Deus ia mandar chuva, que ia vir uma enchente. E muita gente poderia, como eu creio que aconteceu, ter dito para Noé: mas o que é chuva? Como assim enchente? Então, irmão, Noé teve que acreditar em algo que ele nunca tinha visto, que nunca tinha acontecido. Aleluia. Se Deus te prometer alguma coisa que você nunca viu acontecer com ninguém, você pode ser o primeiro, pode começar com você. Não tem que ter um histórico para eu acreditar que Deus vai fazer. Aleluias. Creia nisso. Quando Deus te prometer alguma coisa, não procura, né? Com quem já aconteceu, se isso já aconteceu ou não. Meu irmão, você pode ser o primeiro. Não tem que ter histórico para Deus abençoar. A primeira vez que choveu, foi a primeira vez que Noé teve que acreditar e construir uma arca. Construir uma arca dizendo para todo mundo que iria acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido. Meu irmão, isso é tremendo. Então creia nisso. Se Deus te prometer alguma coisa que você nunca viu acontecer na vida de ninguém, pode começar com você. Você não precisa ter um histórico, não precisa ter muita gente, não precisa ter um testemunho de muita gente para que isso aconteça. Não, se é promessa de Deus, não importa com quantas pessoas já aconteceram, para quantas pessoas aquela porta já foi aberta, para quantas pessoas esse milagre já se realizou. Se Deus prometeu para você, vai acontecer com você, não precisa de histórico. Aleluia, guarde isso no seu coração. Então, irmãos, tremendo. Para Noé construir a arca, e eu fico pensando, né? Imagina Noé construindo uma arca, dizendo que iria chover. É interessante que ele teve que começar a construir a arca sem uma gota de água. Né? Aleluia. Às vezes, irmãos, não tem nenhuma gota de água ainda. E Deus quer que você creia. Aleluia. Deus quer que você creia antes. Construa a arca antes. Aleluia. Você não precisa ver nada antes. A fé é independente. Aleluia. Nós cremos para ver. Aleluia. Nós não temos que ver para crer. Então Noé tinha que construir a arca, dizendo para o povo que ia chover. Mas depois, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Deus tem compromisso com quem crê. Aleluia. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui na história de Noé. Outra coisa, no versículo 19 e no versículo 20 do capítulo 6 de Gênesis, que nós estamos lendo. Se você quiser acompanhar aí, Gênesis capítulo 6, já lemos o versículo 17, agora vamos ler o 19 e o 20. Diz assim: de todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los com você. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Louvado seja o nome do Senhor.
Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, quando eu vejo essa história do dilúvio. Ó, você já pensou? Você já parou para pensar como era aquela arca? Está cheia de animais de toda espécie, 2 de cada espécie. Você já imaginou tudo ali dentro daquela arca? Eu estava pensando, imagina, irmão, o cheiro. Não fala nada, né? Você pega ali, você lê o capítulo 6, não fala nada sobre isso, né? Mas imagina, era animal, irmão. Então tinha cheiro. Imagina o cheiro. Eles eram animais. Faziam suas necessidades como nós humanos. Imagina. Aí eu penso assim, imagina o cheiro. Imagina o barulho. Imagina o barulho. Irmão, tanto bicho junto. Imagina o barulho. Imagina o cheiro, irmão. Mas sabe o que é que eu aprendo aqui? Segunda lição aqui dessa mensagem. Era difícil suportar o barulho e o cheiro naquela arca. Mas era pior lá fora. Era difícil suportar o cheiro e o barulho dentro da arca. Mas era pior lá fora. Glórias a Deus. Talvez você já tenha entendido o que eu quero falar, né? Ó, dentro da arca, imagina aquele cheiro, irmão, tudo que é animal. Irmão, aquele cheiro, né? O barulho dentro daquela arca. Mas era pior o barulho e o cheiro dentro da arca ou fora da arca? O que era pior? Onde era pior? Está dentro daquela arca, com animais fazendo barulho, com cheiro, com aquele odor terrível dentro da arca, ou morrendo fora da arca? O que era pior? Então, meu irmão, ó, às vezes é difícil dentro da arca. Às vezes é difícil dentro da igreja. Às vezes passamos lutas dentro da igreja. Às vezes suportamos coisas dentro da igreja. Às vezes suportamos pessoas dentro da igreja. Às vezes suportamos coisas, temos que conviver com certas coisas dentro da igreja. Mas é melhor dentro da igreja do que fora da igreja, meu irmão. Aleluia. Porque dentro da igreja você suporta algumas coisas, mas você está salvo. Suporta algumas pessoas, suporta algumas coisas, mas você está salvo em Jesus. Do que lá fora, meu irmão, que você perde a tua salvação, que você está perdido sem Deus. Meu irmão, é melhor dentro da arca. Aleluia. Do que morrer lá fora. Então, dentro da igreja, você tem que suportar algumas coisas, passa por certas coisas, tem que suportar algumas pessoas, né? Nem tudo é perfeito, irmão. Quem disse que tudo é perfeito na igreja não é. Mas é melhor dentro da igreja do que fora. Aleluia. Dentro da igreja não é perfeito, mas é melhor dentro do que fora. Entenda isso nesse momento. Era um odor terrível dentro da arca. Era um barulho. Eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio. Era um barulho terrível, um odor terrível. Mas era melhor dentro da arca do que morrer lá fora com aquele dilúvio, do que estar lá fora submergido por águas, perdendo a sua vida. Então era melhor suportar o cheiro, era melhor suportar o barulho, mas estar dentro da arca. Aleluia. Isso é uma lição para nós, meu irmão. Tem coisas que temos que suportar, temos que passar, mas é melhor estar dentro da arca, é melhor estar com Cristo. Meu irmão,
Tá difícil com Jesus? Imagina sem ele. Tá difícil servindo a Deus? Ah, pastor, tá muita luta. Tá difícil? Imagina sem servir a Deus, meu irmão. Sem servir a Deus, você vai passar luta do mesmo jeito e ainda perde a tua salvação. Não é? Então é melhor passar luta na igreja e ser salvo e ter a vida eterna. Então é melhor dentro da arca, irmão. É melhor dentro do que fora. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para mais uma lição aqui, olha. Capítulo 8, versículo 1 agora. Deus manda o dilúvio. Aqueles pecadores todos perecem. E agora no versículo 1 do capítulo 1, lembrou-se Deus daquela família, daqueles animais, de tudo ali dentro da arca. Olha o que diz. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Bom, depois do dilúvio, lembrou-se Deus de Noé. E a Bíblia diz que Deus fez passar um vento. E eu coloquei aqui, ó, terceira lição. Quando Deus faz passar o vento. Às vezes Deus manda um vento. E o que é que vento está associado, né? Quando a gente fala um vento, a gente fala às vezes em dificuldade, em problemas, né? Ah, tá passando um vento na minha vida. Mas, irmão, nesse caso aqui, Deus fez passar um vento para que as águas fossem acalmadas, aquietadas. Aleluia. Então, eu não sei que vento que está passando na tua vida, mas olha, creia que o vento apenas vai aquietar as águas. Vai ser como Noé. Vai ter vento, mas vai aquietar as águas. Agora, versículo 21 do capítulo 8. Mais uma lição para a gente aprender aqui, olha. Capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Mais uma lição para a gente aprender. Olha bem. Noé sai da arca, toda aquela geração, todos aqueles pecadores tinham morrido num dilúvio. E Noé faz um holocausto, né? Faz um holocausto ao Senhor, faz um sacrifício, porque depois ficou estabelecido durante muito tempo ali, que era assim que se adorava a Deus, se fazia um holocausto, né? Se matava um animal, se oferecia através de um holocausto queimado, né? E muitas das vezes, em determinado holocausto, tomava o lugar daquela pessoa que estava em pecado, e como Cristo foi para nós o Cordeiro Imaculado, então, antes as pessoas se matavam um animal, como que transferindo os seus pecados para o animal, e aquele animal era morto, através de um sacrifício, através de um holocausto. Não precisa mais disso, porque Jesus é o nosso Cordeiro perfeito, não é? Mas naquela época, era assim que se fazia. E Noé ofereceu um holocausto. E é uma coisa tremenda, irmãos, aconteceu. Vamos ler de novo. Preste atenção no versículo 21 do capítulo 8. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Você sabe o que é que eu entendo aqui? O que é que Deus coloca no meu coração aqui? Naquele momento que Noé faz o seu holocausto, e Deus cheira aquele suave cheiro nas suas narinas, Deus diz assim: eu não vou mais destruir o homem. Não vou mais destruir a terra por causa do homem. Porque o seu coração é mau mesmo. Então, irmãos, eu vejo naquele momento, quando Deus cheirou aquele holocausto,
Deus se agradou daquela atitude de Noé. E é como se Deus estivesse dizendo assim: sempre vai existir pessoas más, mas sempre vai existir pessoas como Noé, que vão fazer coisas que me agradem. E eu coloquei aqui, meu irmão, olha, mais uma lição para a gente aprender. Quando servimos a Deus, somos a alegria de Deus na terra. Quando servimos a Deus, somos a alegria de Deus na terra. Deus cheirou o holocausto e Deus, no seu coração, a Bíblia diz, Deus disse assim: eu não vou destruir mais a terra por causa do homem. E parece que deixa implícito ali, meu irmão, que aquela atitude agradou a Deus. E como se Deus dissesse: vai ter sempre gente má e perversa, mas sempre vai ter pessoas que me agradam, como Noé. Então, meu irmão, olha, você sabe o que eu entendo? Que Deus se satisfez com aquilo que Noé fez, e Deus entendeu que sempre vai ter pessoas ruins e perversas, mas sempre vai ter pessoas que o agradam. E essas pessoas que o agradam seria a alegria para sempre de Deus na terra. Que coisa tremenda, meu irmão. Aleluia. O que é que eu entendo com isso? Que as nossas atitudes, a tua vida, agrada a Deus e faz contentar a Deus no meio deste mundo perverso. As tuas atitudes, a tua vida santa, a tua vida para agradar ao Senhor, contenta a Deus no meio de tanta coisa errada. No meio de tantas pessoas que servem a coisas que não agradam a Deus, que dobram os joelhos diante de imagens, mas quando Deus olha para você e vê a tua adoração, a tua vida com Ele, Deus se agrada. E Deus se agrada de tal maneira que a tua vida com Deus contenta a Deus. Aleluia. É como se Deus dissesse que vale a pena manter essa terra por causa de nós. Aleluia. Vale a pena suportar tanta coisa por causa daqueles que o agradam. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos o lenitivo de Deus na terra, irmãos. Somos o que, e digo mais, somos o que segura a ira de Deus. Tanto é que quando tirar a igreja dessa terra, não tem mais o que fazer, meu irmão. Aí sim, tudo será destruído depois que a igreja for embora daqui, porque é a igreja que segura, irmão. São as nossas atitudes de adoração ao Senhor. Nós somos a única coisa que agrada a Deus nessa terra. Somos o cheiro suave para o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Deus estava dizendo para Noé. Foi isso que Deus estava dizendo do holocausto de Noé. Não vou mais destruir a terra não por causa do homem. Sempre vai existir gente assim, mas sempre vai existir pessoas que me agradam, que me servem, que me adoram. Aleluia. Você é a alegria de Deus na terra. É mais uma lição que nós aprendemos aqui nessa história de Noé. Vamos agora para o capítulo 9. Vamos falar mais duas coisas aqui para a gente terminar essas lições da história de Noé. Agora no capítulo 9, Noé sai com a sua família da arca, né? Noé agora é um agricultor e planta uma vinha, né? Olha o que diz aí, capítulo 9, versículo 21. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Vamos ler de novo? Capítulo 9, versículo 21. Olha aí. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Olha o que acontece agora, irmão. Noé sai da arca, começa a plantar, planta uma vinha. Só que ele planta uma vinha e se embebedou-se, ficou bêbado. Ficou bêbado e
Depois que ele fica bêbado, tira a roupa e fica nu dentro de casa. Todo mundo vê que Noé está fazendo. Veja que coisa, irmãos. Que coisa que eu entendo aqui, que serve de lição para nós. Um homem que Deus tinha escolhido para construir uma arca, um homem que Deus fez um pacto com ele, agora esse homem fica bêbado e tira a roupa dentro de casa. Um homem que Deus tinha usado tremendamente, agora tem uma atitude dessa. Como pode? Como pode isso? Um homem que Deus usou para construir uma arca, um homem que a gente fala até hoje, mas um homem que ficou bêbado, tirou a roupa e ficou nu dentro de casa. Está na sua Bíblia aí, versículo 21 do capítulo 9. Noé fez isso, irmão. Pastor, não sabia. Não. Fez isso, Noé fez isso. Tirou a roupa, ficou nu, bêbado, dentro de casa. O que é que eu quero falar para você aqui? Eu coloquei aqui, olha. Você pode ser tremendamente usado por Deus, mas sempre será passível de erro. Você pode ser tremendamente usado por Deus, mas sempre será passível de erro. Meu irmão, aconteceu até com Noé. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, meu irmão. Você pode ser uma bênção, sempre ter sido uma bênção, mas sempre será passível de erro. Sempre pode ser que você erre. Irmão, e isso com qualquer pessoa. Imagina a pessoa que você considera uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, uma bênção na mão do Senhor. Essa pessoa é passível de erro. Pode ser que erre. Não é perfeita. E você sabe o que é tremendo nisso aí? Deus sabia que Noé poderia fazer isso, poderia acontecer isso com ele. Mas mesmo assim, Deus escolheu Noé. O nosso pecado, meu irmão, não surpreende a Deus, não pega Deus de surpresa. Deus, ele quando escolheu você, ele não achou que você nunca iria errar. Ele não escolheu você pensando que você nunca iria pecar. Ele não quer que você peque, ele não quer que você erre. Mas ele não achou que isso nunca poderia acontecer. Irmão, Deus sabe quem ele chama. Deus sabe que nós somos humanos. Nós não devemos, não podemos, não devemos querer errar. Mas pode ser que a gente erre. Aleluia. Então, meu irmão, você pode ser tremendamente usado por Deus, mas pode ser que você erre. Não se martirize por causa disso. Se você comete algum erro, né? Não ache que Deus não conta mais com você. Deus continua contando com você. Ele já sabia que poderia ser que você errasse, mesmo assim escolheu você. Aleluia. Deus conta com você. Aleluia. Noé cometeu aquele erro, irmãos, mas ele era passível de erro, mas Deus contou com ele. Deus escolheu ele. Independente de qualquer coisa, Deus conta com você. E é uma lição para nós, irmãos, a respeito de todo mundo. Admire as pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, né? Mas saiba que todo mundo é passível de erro. Não queira achar que todo mundo tem que ser perfeito. Irmão, isso não existe. Né? Isso é uma lição para nós. Noé, aconteceu isso com Noé. Então todo mundo pode errar. Pode ser que erre, né? Mas nós precisamos é que Deus nos levante, nos faça de novo, né? Tem gente que acha que Deus não quer mais olhar para ele, que já que ele fez isso, Deus não conta mais com ele. Não, irmão. Deus conta com você. Deus já sabia que poderia ser que você errasse, mas mesmo assim ele te escolheu, aleluias.
mesmo assim, ele te escolheu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é mais uma lição para a gente aprender na história de Noé. Não é? Você pode ser tremendamente usado por Deus, mas sempre será passível de erro. Aconteceu com Noé. E não é que Deus não abençoou mais Noé, Deus não usou mais Noé. Não é que Deus não quis mais saber de Noé. Acabou o compromisso de Deus com Noé. Não. Deus poderia continuar usando Noé, como aconteceu. Deus perdoa e continua usando, meu irmão. Aleluia. A Bíblia diz, né, que nós somos como vasos de barro, né, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que importa, irmãos, nós somos como barro, às vezes quebramos, mas o que importa é o que está no vaso, é Deus que está no vaso. O vaso pode quebrar, mas se faz de novo. Mas a beleza é Deus que está no vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, olha, e para a gente terminar aqui, nessa história de Noé, versículo 22. E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos lá fora. Quando Caim viu que seu pai estava bêbado, mais uma lição para a gente terminar aqui e orar. Aí eu coloquei aqui, ó. Quando vemos o erro do nosso irmão, não devemos sair divulgando. Quando aconteceu isso com Noé, Cã, né? Cã, quando viu que Noé estava nu, ele saiu e foi dizer para todo mundo. Né? Saiu divulgando para todo mundo. Mas aí, irmão, Cã fez isso, saiu divulgando a nudez do pai, que o pai estava nu, que estava bêbado lá na tenda. Meu pai está nu, está bêbado na tenda. Cã fez isso, porém, Sem e Jafé, que eram os irmãos dele, né, pegaram a capa e cobriram o pai. O que a gente aprende com isso? E a gente vai terminar. Quem é você nessa história? Você é Cã ou você é Sem e Jafé? Quando Noé ficou bêbado, Cã saiu divulgando. Porém, Sem e Jafé cobriram o seu pai. Então, meu irmão, vamos aprender aqui nesse momento. Que crente é você? O crente Cã, ou o crente Sem, ou o crente Jafé? Você é o crente que sai divulgando para todo mundo o que o irmão faz de errado, ou um crente que cobre, ora por ele, tenta restaurar ele? Né? Sejamos como Sem e como Jafé. Não divulgue os erros dos seus irmãos. Né? Não divulgue, não saia falando por aí. Já tem o diabo para difamar a igreja, meu irmão. Não seja você que vai difamar a igreja através do pecado de outro irmão. Né? Seja como crente Sem e como Jafé. Cobre o irmão. Tenha misericórdia dele. Ajuda ele. Não é? Cobrir, eu não estou falando para ser conivente. Não é ser conivente. É ajudar o irmão. Não é? Quem tem que julgar ele é Deus. E não você e não nós. Não é? Então, guarde essa palavra de Deus no seu coração. Não é? Essas lições que a gente aprende com a história de Noé. Não é? Aqui nós colocamos aqui, Noé teve que acreditar em algo que nunca viu. Não é? Falamos, era difícil suportar o barulho e o cheiro da arca, mas era pior lá fora. Não é? Quando Deus faz soprar o vento, quando foi para parar aquelas águas, né? Foi através de um vento que Deus fez soprar. Nem sempre o vento, né, quer dizer que é para destruir tudo, às vezes é para aquietar. Né? Quando servimos a Deus, somos a alegria de Deus na terra. O holocausto de Noé, irmãos, agradou a Deus. Foi a alegria de Deus. O que nós fazemos hoje é que é a alegria de Deus nessa terra corrompida. Você pode ser tremendamente usado por Deus, mas sempre será passível de erro. Pode ser usado por Deus tremendamente, irmão. Mas sempre pode acontecer de você errar. Né? Porque nós não somos perfeitos. E nem Deus espera isso. Deus quer que a gente sirva a Ele
procure servir a Ele da melhor maneira possível, mas a Bíblia diz, se errarmos, temos um advogado. Podemos pedir perdão, levantar nossa cabeça e começar de novo, meu irmão. E quando vemos o erro do nosso irmão, não devemos sair divulgando. Não seja o crente cã, seja um crente que ora pelo seu irmão, abraça o seu irmão, né? E tenta ajudar ele para que ele se levante em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus para que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa em nome de Jesus. Você pode compartilhar essa mensagem, compartilha com um amigo seu, né? Você pode se inscrever no nosso canal e assim você vai poder ouvir e ver mais mensagens dessa em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós aprendemos nessa história de Noé, Senhor. Nós aprendemos, Pai, mesmo que alguma coisa nunca tenha acontecido com ninguém, mas se o Senhor prometeu, pode começar conosco. Aprendemos também que somos passíveis de erro. Nem o Senhor espera que nós sejamos perfeitos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Não queremos ser também como o crente cã, que sai divulgando os erros, mas queremos ser, Senhor, como Jafé, como Sem, que cobre, que ora, meu Deus, pelo irmão pecador. Meu Deus, que nós venhamos aprender e guardar a Tua palavra nesse momento, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.